Amados irmãos e amigos, a paz do Senhor Jesus, mais uma vez estou aqui neste canal, Erlan Obreiro, na linha direta da oração. Sejam bem-vindos a este canal. Para você que não me conhece, eu sou a irmã Lindalva, e você que já me conhece a mim. E estamos aqui mais uma vez juntos para nos alimentarmos dessa palavra fiel, verdadeira, que é tudo de bom que Deus tem para nossas vidas. Então hoje eu já te convido, amados, para que você venha nos acompanhar aqui no texto do livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 26, que nos diz assim: Felipe e o eunuco. Um anjo do Senhor falou a Felipe dizendo: Dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Felipe: Aproxima-se deste carro e acompanha-o. Correndo, Felipe ouviu-o ler o profeta Isaías e perguntou: Compreendes o que vem lendo? E ele respondeu: Como poderei entender se alguém não me explica? E convidou a Felipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da Escritura que estava lendo era esta: Foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosquiador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então eu nunca disse a Felipe: Peço-te que me explique a quem se refere o profeta. Fale de si mesmo ou de algum outro? Então Felipe explicou, começando por esta passagem da Escritura, anunciando-lhe a Jesus. Aleluia, santo é o nome do Senhor. Até aqui, irmãos. A palavra do Senhor, ela nos fala de dois homens. Felipe era um dos discípulos de Jesus. Ele andava com Jesus, ele, na trajetória de Jesus, em toda a missão de Jesus nessa terra, Felipe também andava com ele. E muito ele aprendeu com Jesus. E já estando capacitado, o anjo do Senhor veio a Felipe e ordenou que ele pegasse aquele caminho que levava de Jerusalém a Gaza. Enviou ele aquele caminho deserto. Felipe, ele não questionou com Deus porque estava mandando ele, não. Ele não questionou dizendo: Senhor, por que tu não envia Pedro, Paulo, João? Não, ele já estava capacitado. Ele sabia que aquela ordem era uma ordem verdadeira. Jesus não estava enviando ele em vão, porque quando Deus ele envia o seu mensageiro, ele envia o seu profeta, ele envia o evangelista, quando ele envia o pastor, quando ele envia o membro, quando ele envia o seu servo, ele não envia em vão. Ele envia para uma obra, para um compromisso. Então, ali ele pegou o caminho. Quando ele pega caminho, a palavra de Deus também diz que ali tinha um homem, um eunuco. E quem era eunuco? Eunuco, no livro do profeta Daniel, capítulo 1, versículo 1 a 3, nos fala das qualidades dos eunucos. Ali nos fala que os eunucos eram rapazes, eram jovens, formosos, isto é, jovens de boa aparência, jovens sábios, e de preferência que fosse de linhagem real,
e que tivesse habilidade para viver em um palácio de um rei, um palácio de uma rainha. No caso, o eunuco de Etiópia, ele vivia no palácio de uma rainha Candace, a rainha dos etíopes. Então, aquele eunuco, oficial, mordomo naquele palácio e superintendente de todos os tesouros da rainha, ele tinha ido fazer adoração e já estava retornando, quando Deus enviou Felipe para aquele caminho. Porque Deus, ele sabia da necessidade de salvação na vida daquele homem, como ele conhece a necessidade de salvação do homem na terra. E ali, ele enviando Felipe, quando chegou em uma certa distância naquela caminhada, ele viu um homem sentado num carro e que estava lindo. E o Espírito de Deus fala a Felipe, aproxima-se deste carro. E Felipe, correndo, se aproximou daquele carro. E quando Felipe se aproximou, ele ouviu e viu que aquele homem que estava ali sentado, ele estava lendo uma página do livro do profeta Isaías. E o Felipe, naquela hora, ele lança uma pergunta àquele homem. Ele diz: tu entendes o que lê? Ele disse: como poderei eu entender se não tem quem me explique? E ali, imediatamente, o eunuco pediu para Felipe subir e sentar-se com ele. E quando Felipe subiu e sentou-se com ele, ele perguntou: me diz de quem fala o profeta? O profeta está falando dele mesmo ou está falando de uma outra pessoa? E Felipe, ali, ele começou a falar daquelas palavras, começando pelo profeta Isaías. Ele começou ali a falar de Jesus. Ele disse: não, o profeta não está falando dele mesmo. O profeta está falando de Jesus, o Filho de Deus, que veio para essa terra para trazer luz para a vida do homem, para trazer salvação para a vida do homem. Deus enviou o seu único filho para trazer paz, alegria, para livrar o homem da condenação eterna. Ele veio, ele muito sofreu. A palavra que tu acaba de ler, é a palavra da cruz. A palavra está dizendo que o cordeiro é levado ao matadouro. E como a ovelha muda não abriu a boca diante dos seus tosquiadores. A palavra do profeta Isaías está dizendo que assim como a ovelha é levada ao matadouro, assim Jesus, o Cristo, o verdadeiro Filho de Deus, ele foi levado também por um caminho chamado Gólgota. E como a ovelha muda, ele não abriu a boca diante dos seus, daqueles carrascos, mas ele seguiu aquele caminho até um lugar chamado Caveiro. Ele foi muito humilhado, ele foi muito rejeitado, porque os homens amaram mais as trevas do que a luz. E ele veio para a salvação de todas as nações, mas nem todos compreenderam, nem todos aceitaram. Ele muito foi rejeitado, na sua humilhação não teve quem pudesse justificá-lo. E da terra a sua vida foi tirada. Mas ele não desistiu daquela cruz. Ele não desistiu. Aquela cruz significava o peso dos nossos pecados, as nossas transgressões. A maldade do homem estava ali, o pecado do homem estava ali. Mas ele não desistiu. Ele chegou até o lugar onde ele foi crucificado. Ali pregaram seus pés, suas mãos, colocaram na cabeça dele uma coroa de espinho. Aquela coroa que foi colocada na cabeça dele, ali estava significando que para nós iríamos receber uma coroa de glória, uma coroa para a vida eterna. E muito ele sofreu,
Quando ele sentiu sede, lhe levaram vinagre. Tudo a ele foi negado, mas ele nunca se negou e ele nunca desistiu daquela cruz por amor ao homem. Ele morreu, ele ressuscitou ao terceiro dia. Ele ainda teve com os seus discípulos, apareceu a eles, confortou os seus discípulos. Após ele ter ressuscitado, ali ele venceu a morte pelo homem na terra. Mas muitos não o compreenderam, não aceitaram a sua mensagem de salvação. E, portanto, a sua vida foi tirada. Mas ele, após ele ter ressuscitado, ele deu uma certeza de salvação para o homem. Ele disse que todos aqueles que nele crêem não perecem, mas têm a vida eterna. Porque ele disse que todos aqueles também que crê e for batizado será salvo. E ali o eunuco, ele guardou aquelas palavras no seu coração e seguiram o caminho. Felipe já tinha explicado aquilo que o eunuco não sabia. O eunuco era um homem religioso, mas ser religioso não é o bastante. O bastante é o homem conhecer o verdadeiro Deus. O Deus Criador dos céus e da terra, o Senhor Deus dos exércitos. O Deus que cura, o Deus que batiza, o Deus que salva. É esse Deus que liberta. E ele guardou aquelas palavras. Quando Felipe disse, ele deixou uma certeza, uma garantia para o homem na terra, que todos aqueles, assim que nele crer e for batizado, será salvo. Eles seguiram o caminho. Eles seguiram o caminho com aquela palavra forte, ele recebeu, ele ouviu e ele guardou. É muito importante quando o homem ouve a palavra de Deus e guarda no seu coração. Porque Deus começa a fazer o homem entender os seus mistérios. Eles seguiram naquela trajetória e logo encontraram águas. Eu não sei se foi um rio ou se um lago, mas de certo encontraram águas. E ali o eunuco disse para Felipe, o que me impede que eu seja batizado? Oh, aleluia, santo é o nome do Senhor. Felipe disse para ele, é lícito se creres de todo o coração. E ali pararam o carro, eles desceram, Felipe batizou aquele eunuco, e quando ele saiu dali, ele saiu feliz, porque a palavra de Deus é fiel, é verdadeira. Quem tem Cristo vive feliz, é feliz. E ali ele saiu feliz, porque a palavra de Deus diz que ele saiu jubiloso. Ali quando ele aceitou ser batizado, a palavra de Deus, ela nos fala também que o homem, com a boca, o homem confessa para a salvação. E com o coração ele crê para a justiça. Naquele momento que o eunuco ele confessou, que ele disse, eu sei e eu creio que Jesus é o verdadeiro Filho de Deus. Ali ele confessou, ele fez uma declaração de fé, de confiança, de certeza naquele Deus Todo-Poderoso. Aleluia! Nesse Deus que só deseja o que é melhor para a vida do homem. Esse Deus que faz o melhor na vida do homem, que dá proteção, que dá livramento, que salva e conduz para uma vida eterna. Aleluia! Ali, Felipe terminou a sua missão e a palavra de Deus diz que Felipe ele foi arrebatado daquele lugar. E o eunuco, quando saiu dali, ele saiu jubiloso, ele saiu alegre, ele saiu transformado, porque a palavra de Deus é que transforma, o coração daquele homem já estava transformado. Ele saiu muito alegre
E ele não pediu naquele momento um tempo para Felipe, não, Felipe, porque, amados, o que a gente vê muito é a palavra de Deus ser apregoada, e na hora do convite muitos dizem, não, mas ainda não posso aceitar esse Jesus porque eu não estou preparado. Mas se esse Deus é Ele que prepara o homem. Ele veio para aqueles que estão despreparados. Ele veio para preparar o homem para uma vida eterna segura com Cristo Jesus. Porque Ele mesmo disse, vou preparar lugar. E voltarei e levarei para mim mesmo, para que aonde eu esteja, estejais vós também. Ele deu toda a certeza de salvação, aleluia. Ele deu toda a garantia de salvação para o homem, mas muitos, como aqueles homens, aqueles carrascos, rejeitaram Jesus, humilharam, desprezaram. Continuam muitos ainda não querem Jesus, desprezam Jesus, ainda tem muitos que não amam esse Deus maravilhoso que tudo fez pelas nossas vidas. Mas eu creio que você recebeu essa palavra, que você vai guardar no seu coração, porque Deus é maior nas nossas vidas. E eu ainda deixo para você um versículo que diz, crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Crê, eu creio que você já crê. Agora continua perseverando, porque será salvo tu e a tua casa, porque é promessa dele para aqueles que creem. E eu creio que você crê nesse Deus Todo-Poderoso. E eu já te agradeço por ter ficado até o final desse vídeo. E te peço que você venha se inscrever nesse canal se ainda não é inscrito, que venha dar um like e ativar o sininho das notificações e que Deus é contigo. E até o próximo vídeo, amados, em nome de Jesus.